Tudo bem, pessoal? Quero apresentar para vocês hoje o meu setup a mais para negociar Nasdaq. Um setup de 4 passos, ou seja, você precisa de 4 confluências para executar uma operação e isso aumenta a tua probabilidade de estar certo. Primeiro passo, identificar a estrutura. Você está numa estrutura de alta ou numa estrutura de baixa? O preço continua renovando o topo ou você está numa consolidação? Então vamos lá, isso aqui claramente é uma estrutura de alta, o preço fazendo topos e fundos ascendentes. Ou você está numa estrutura de baixa, ou você está em um mercado consolidado. Isso aqui é o que a gente não quer negociar, nós queremos negociar a tendência de alta ou de baixa, ok? Então vamos lá, primeiro ponto, identificar a estrutura. Nessa estrutura, você tem um sincronismo dos demais tempos gráficos. Exemplo, se numa hora o preço está fazendo topos e fundos ascendentes, no 4 horas também está fazendo topos e fundos ascendentes, no diário, qual que é o nível diário, qual que é o nível semanal. Então esse checklist é importante para a tua tomada de decisão. Quanto mais sincronismo nos time frames, maior a tua probabilidade de estar certo. Segundo passo, marque todos os FVGs, todos os Fair Value Gaps de 15 minutos e acima, 15 minutos, 30 minutos, 90 minutos, 1 hora, 4 horas, nível diário, nível semanal, ok? Os maiores servem para negociar operações de swing trade, então a gente como negocia a operação de intraday, a gente abre e fecha uma posição no mesmo dia, nós vamos preferir os tempos gráficos menores, de 15 e 30 minutos, ok? Terceiro, aguarde o preço tocar nesse FVG, espere o SMT, que é uma divergência entre ativos correlacionados, então o Nasdaq contra o S&P, ou S&P contra o Nasdaq, e o quarto, execute o trade com 2 gatilhos de entrada, o PO3, que é a acumulação, manipulação e depois distribuição, ou o IFVG. Então vou mostrar tudo aqui para vocês e detalhar em 4 passos essa estratégia. Então 4 passos setup que eu considero a mais, ok? Um setup de alta probabilidade. Então primeiro passo, identificar a estrutura. Segundo passo, marcar FVGs 15 minutos e acima, aguardar o preço tocar e reagir, ok? Terceiro, aguardar SMT, a divergência entre Nasdaq, ok? NQ versus ES, que é o S&P. Quarto, gatilho de entrada PO3, que é acumulação, manipulação e distribuição, barra IFVG, ok? Então vamos olhar isso aqui no gráfico e vamos identificar cada um dos fatores, ok? Então vamos voltar aqui no tempo, vou deixar isso aqui um pouquinho mais para cá. Deixar isso aqui um pouco mais para cá, que depois a gente revisa. Então, vou voltar aqui no replay. Ontem tivemos aí o preço, apesar de uma segunda-feira, o preço correndo muito forte, então subiu 300 pontos. Então qual que é o nosso trabalho aqui, ok? Identificar todos os níveis aonde nós temos FVG. Então aqui ó, nós temos o FVG de 30 minutos, ok? Temos o FVG aqui de 30 minutos, vamos marcar, né? Pode olhar em 15, pode olhar em 30, pode olhar em 1 hora, 15 minutos um pouco mais abaixo, 15 minutos aqui também, ó, 15 minutos aqui, fazendo uma confluência com o início do FVG de 15 minutos e de 30, ok? Então FVG de 15 e de 30. E agora o que a gente vai aguardar? A gente aguarda o preço tocar nesse FVG,
ok? Então, estrutura de alta, a gente quer operar a favor da tendência. Qual que é o sentimento do varejo? Nossa, o preço está muito caro, então automaticamente vai vender. Então, o institucional faz o quê? Induz o varejo a entrar e assumir posições de short para que sejam liquidados posteriormente. Então, se o preço está numa corrida tão forte de alta, nós vamos procurar, né, por operações onde ele liquide, faça uma liquidação interna e aí continua quebrando topos e fundos ascendentes para a gente entrar a favor da tendência. Então aqui a gente tem um FVG de 15 minutos e um FVG de 30 minutos, ok? Estrutura de alta, já marcamos nosso FVG. Segundo passo, o que a gente faz agora? Aguarda o preço tocar nesse FVG. Então, por enquanto, aqui a gente está sem trade, o preço criando uma microestrutura, então, no tempo gráfico aqui de uns 5 minutos, fazendo topos e fundos mais baixos, ok? Induzindo o quê? Induzindo vendedores a entrar na posição. Então, vocês podem perceber que aqui o preço toca na nossa entrada, toca aqui no FVG de 15 minutos com de 30 minutos, a gente já tem uma reação e aqui a gente vai procurar o que? Ou uma divergência, ou no tempo gráfico que a gente está olhando nesse fractal aqui de 1 minuto, ou a gente vai procurar uma divergência maior em tempo gráfico de 15, de 30, aqui vocês podem perceber que é uma divergência, né, que aconteceu entre o S&P, então o Nasdaq aqui desse movimento fazendo topos maiores e aqui um fundo maior que o anterior. Quando a gente olha o S&P, vocês podem perceber, deixa eu trazer mais para cá, e a gente vai ver pelo horário, vocês podem perceber que aqui é 9h58, né? O CT-5, que é o horário de Nova York, então aqui é o início do SBT, aqui é o final, então aqui o preço no S&P fazendo um fundo menor, então aqui nós temos a terceira confirmação, ok? Então, primeiro ponto, estrutura de alta, a gente quer operar a favor da tendência. Segundo, o preço chegou no nosso FVG de 15 minutos e 30, aqui é 15 e 30. A gente tem o SMT, o que a gente vai aguardar? Uma reação forte do preço, quebrando esse nível aqui, ok? Quebrando esse nível. Deise, eu posso entrar antes? Não, porque você ainda pode estar na manipulação de preço. O mercado pode estar manipulando, caçando stops mais abaixo e aí você vai acabar saindo da sua posição porque quis antecipar uma operação. Então sempre aguardo o preço quebrar uma estrutura no 1 minuto ou no 2 minutos, ok? Vocês podem perceber que aqui o preço ele falha em quebrar com o corpo da vela, então isso aqui não tem tanta relevância para mim. Eu não gosto desse tipo de operação porque, como eu falei, o preço pode estar indo mais para baixo, isso aqui ter servido como uma linha de tendência, então eu vou aguardar aqui uma reação melhor do preço antes de assumir qualquer tipo de posição, ok? Mas nós já temos aqui algumas confluências, temos um IFVG, então aqui nós temos um FVG e aqui um inverso FVG, ok? Então é um candle que fez mais um FVG, só que do outro lado, fechando o FVG anterior, então isso a gente chama de inverso FVG. Isso aqui é um sinal muito bom de que podemos estar indo mais alto, né? Então aqui já temos um baixo mais alto que o anterior e aqui um alto que eu não vou considerar porque ele não quebrou com a estrutura, né? Então vou aguardar aqui, né? Eu gostaria de um reteste aqui, Deise, por que não aqui, como o preço veio e retestou e subiu? Porque esse nível ele foi quebrado aqui, então ele pode reagir e testar no 2 minutos, no 3 minutos, no 4, mas eu sempre vou aguardar um teste nesse nível de preço aqui, ok? Então por enquanto, aqui não fiz nenhuma posição, vocês podem ver que o preço ele não testou, ok? Não testou. Ele não toca, né? Perfeitamente. E ele ainda deixa mais um FVG aqui, vocês estão vendo? Então aqui eu não assumi nenhuma posição, né? Aguardei para ver como o mercado iria reagir aqui. Foi criando um pool de liquidez, então isso aqui é muito interessante. Foi criando um pool de liquidez em todo esse nível aqui, que a gente vai colocar aqui como altos iguais, ok? Então todo esse nível aqui são altos iguais, equal highs, né?
ok? E aqui vocês podem ver que o preço ele quebra essa estrutura aqui. Nós temos aqui um order block, ele falha em fazer um novo alto, mas ele quebra essa microestrutura aqui. Então, vou pegar algum trade aqui? Não, vou aguardar, porque eu quero que no time frame de 1 minuto o preço volte a ficar numa estrutura de alta também. Enquanto ele continuar nesse fractal aqui de 1 minuto para baixo, aqui o preço faz um alto mais baixo que o anterior, faz um baixo mais baixo que o anterior. Então, por enquanto, vou aguardar. E aí sim o preço, ó, ele toca, ó, ele faz o reteste aqui perfeitamente, preenche esse espaço aqui de FVG que tinha deixado, ok? E aí eu quero um rompimento desse nível aqui, ok? Desse nível aqui. E aí sim o preço quebra, ó, ele finaliza 1 minuto com o corpo da vela, e aí nós acionamos a nossa operação de buy limit, ok? Desde onde é que está o teu stop loss? O meu stop loss ele está no último baixo formado pelo FVG, para garantir que se o preço manipule mais um pouco, a gente esteja protegido. Poderia colocar aqui? Poderia, mas você tem mais chances aqui abaixo, ok? E aí você pode jogar aqui uma operação 1 para 1, 2 para 1. O nosso alvo, ok? Pagando aí 1,5 nessa operação. Legal, galera? Então, todas as confluências que nós utilizamos estão detalhadas aqui, ok? 4 passos na setup. Opa, só corrigir aqui. 4 passos. Setup a mais. Primeiro, identificar a estrutura era de alta. Segundo, marcar todos os FVGs de 15 minutos acima, aguardar o preço tocar e reagir. Aguardamos. Terceiro, aguardar SMT, NQ versus S&P. O SMT é uma divergência entre ativos correlacionados. Como são ativos correlacionados, eles tendem a andar junto. Se um está fazendo um fundo mais baixo enquanto o outro está fazendo um fundo mais alto, opa, alguém está errado, alguém está atrasado. Então a gente sempre vai buscar quem está mais atrasado a favor da tendência, ok? E gatilho de entrada PO3 ou IFVG, ok? Beleza, essa aqui foi a operação. Essa aqui é o setup que eu considero plus mais, ok? Um A mais. E quando você une todos esses elementos, você tem aí muita chance de estar certo, principalmente operando a favor da tendência. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou claro, se vocês entenderam, se quiserem colocar alguma dúvida, alguma sugestão de novos conteúdos também, sejam muito bem-vindos. Se inscrevam no canal que está aqui embaixo. Deixem sua mensagem, eu terei o maior prazer em estar respondendo todos vocês. Valeu, grande abraço e até o próximo vídeo.